As Constituições Republicanas. Esse é o vídeo de número 5 e nós falaremos agora da Constituição Brasileira de 1967, Constituição Federal de 1967, também conhecida como Constituição do Terror, Ponta de Baioneta. Antes de entrarmos no assunto da Constituição de 67, vamos voltar só um pouquinho aqui no final da vigência da Constituição de 46. A Constituição de 1946 ficou em vigência até o golpe militar de 64. Nessa ocasião, os militares passaram a aplicar uma série de emendas para estabelecer as diretrizes do novo regime, até ser definitivamente suspensa pelos atos institucionais e pela Constituição de 67. Observe que a Constituição de 46 não foi plenamente revogada, não foi revogada na prática em 64. Ela foi substituída oficialmente pela Constituição de 67. Mas ela ficou totalmente cerceada, porque os atos institucionais é o que ditavam as regras da sociedade naquele exato momento. Constituição de 67. Golpe militar. O estopim do golpe militar foi o comício de João Goulart na Central do Brasil. O comício da Central, ou comício das Reformas, foi um comício realizado no dia 13 de março de 1964, na cidade do Rio de Janeiro, na Praça da República, situado em frente à estação da Central do Brasil. Cerca de 150 mil pessoas, alguns historiadores afirmam que eram 300 mil pessoas. Então, esse dado é incerto. Se reuniram sob a proteção de tropas do exército, unidades da Marinha e polícia para ouvir a palavra do presidente da República, João Goulart, que havia substituído Jânio Quadros. Medidas como... está faltando uma hora aqui. Medidas como nacionalização das refinarias de petróleo, a maioria multinacionais, com capital estrangeiro, direto com empresas internacionais que havia investidas aqui. Então havia essa medida, nacionalização das refinarias de petróleo. Decreto da Superintendência da Reforma Agrária, declarava sujeitas à desapropriação de propriedades subutilizadas. Então, reforma agrária. Então, nacionalização do petróleo, das refinarias, reforma agrária, reforma urbana, foi a que mais assustou, né? Um espantalho para a classe média, temerosa de perder seus imóveis para os inquilinos. Então, aquelas pessoas que haviam imóveis alugados ficaram com medo de perder, porque ele disse que faria uma reforma urbana. Aqueles que não tinham moradia iam ter. Então, aqueles que tinham imóveis ficaram temerosos. Além de outras causas, houve outras causas, essas são as principais, como a rebelião dos marinheiros, movimentos estudantis, movimentos sindicais, etc. E o estopim foi esse comício de João Goulart. Temerosos, então, que João Goulart instalasse uma república sindicalista no Brasil, algo parecido com o comunismo, algo parecido com o socialismo, é organizado pelo Exército, Igreja Católica e Burguesia Nacional. Assim é trazido nos livros, assim é trazido nas questões de provas. A participação direta do Exército, Igreja Católica e a Burguesia Nacional, a marcha da família com Deus e pela liberdade. Em 31 de março de 64, então, foi dado o golpe e em 1º de abril, Humberto de Alencar Castelo Branco assumiu a presidência, inaugurando o regime militar. Então, Humberto de Alencar Castelo Branco assumiu a presidência, inaugurando o regime militar. Então, é importante aqui, essa marcha que foi organizada pelo Exército, Igreja Católica e Burguesia Nacional, contra essas medidas de base, essas reformas de base proposta por João Goulart, e em 31 o golpe onde Humberto de Alencar Castelo Branco, dia 31 de março,
foi dado o golpe e no dia seguinte, a 1º de abril, Humberto de Alencar Castelo Branco já era o primeiro, então, presidente do Brasil na ditadura militar. O regime militar foi regido por atos adicionais? Não, atos institucionais. Atos institucionais. Os atos institucionais eles valiam mais do que a própria Constituição. Então foram eles, os atos institucionais, que regeram, que deram rumo para a política durante o regime militar. Aqui eu citei os 5 primeiros, que são os 5 mais importantes e comuns de cair em prova. E um resumo deles, o que havia de mais importante nesses 5. O primeiro, o AI-1, ele vai definir a eleição de Humberto de Alencar Castelo Branco, e era o início da ditadura militar. O AI-2, ele vem com a extinção dos partidos políticos e eleições indiretas para presidente. Então ele aqui termina o pluripartidarismo e vem a ser o bipartidarismo, Arena e MDB, extinção então de todos aqueles partidos políticos e eleições indiretas para presidente. Então o presidente seria eleito pela via indireta e não eleições diretas como é nos dias de hoje. O AI-3 estabelece eleições indiretas para governadores. Então os governadores dos estados também seriam eleitos pela via indireta. O AI-4 ele fala da convocação para a edição da nova Constituição, a Constituição de 1967, Constituição do Terror. E o AI-5 é o símbolo maior da ditadura. Esse aqui é, sem dúvida, aquele que mais assombrou a sociedade à época. Símbolo da ditadura, ampliação do executivo, ele podia dissolver o legislativo, censura, limitação dos direitos individuais. Então os direitos e as liberdades individuais estavam cerceadas, estavam limitadas. Daqui, com base nesse AI-5, acontece a censura, acontece o silêncio da sociedade, acontece a repressão e acontece outros fatos como, por exemplo, o banimento, o exílio e por aí vai. Em 12 de dezembro de 1966, o ato institucional número 4 realizava a convocação extraordinária dos membros do Congresso Nacional para discussão e aprovação de uma nova Constituição, que é o tema da aula de hoje. Em 24 de janeiro de 1967, aprovou-se então uma nova Constituição, sem que fosse considerada boa parte das emendas oferecidas pelos congressistas. Observe, os congressistas foram chamados. Vocês vão elaborar a Constituição. Só que o que eles queriam não foi aceito totalmente. Grande parte das emendas oferecidas por eles, congressistas, não foram aceitas. Foram aceitas somente aqueles dispositivos que eram de interesse do executivo. Afinal, era uma ditadura militar. Continuando, concentração do poder no executivo. Federalismo nominal também, só o nome. Aumento da competência da justiça militar. Os estados eram federados? Eram. Havia eleição indireta para os governadores? Sim, mas tudo estava na mão do chefe do executivo. O Brasil era governado por atos institucionais, como eu já falei, e eu estou repetindo porque é importante. Eles valiam mais do que a própria Constituição. A Emenda Constitucional 1 de 1969, 2 anos após então a Constituição de 67, ela veio para incorporar os atos institucionais no texto da Constituição. Alguns afirmam que é uma nova Constituição. Para entender, então foi feita uma emenda constitucional número 1 de 69. Alguns autores dizem que isso é uma nova Constituição, mas na realidade não é. Ela é tecnicamente esse dado é impreciso, então você não vai considerar essa emenda constitucional como uma nova Constituição. Você vai considerar para a sua prova a emenda constitucional 1 de 69
como um marco importante, que incorporou todos esses atos institucionais como texto da Constituição. O AI-5, no AI-5 que nós falamos anteriormente, nele veio previsto que não cabia habeas corpus para opositores do regime. Vamos supor, eu sou um comunista, ou outro partido, ou um sem partido, e vou contestar o regime. Eu posso ser preso, ainda que essa prisão seja ilegal, não é cabível o habeas corpus. Então, o habeas corpus para opositores do regime militar foi nesse AI-5, então, era incabível. O AI-5 trouxe, então, esse dispositivo. Quais, portanto, são as características principais dessa Constituição de 67? Ela foi outorgada. Observe que aí nós já temos a Constituição do Império, que não é republicana, mas ela foi outorgada. Depois nós tivemos a Constituição de 1891, que foi promulgada. Depois nós tivemos a de 34 promulgada, nós tivemos a de 37 outorgada, a de 46 promulgada e essa de 67, a terceira outorgada. Veio de cima para baixo. Decisão unilateral do chefe do Executivo. Apesar da Assembleia Legislativa estar atuando, a vontade do chefe do Executivo foi a que prevaleceu. Concentração do poder nas mãos do Executivo, como a maioria das constituições, como a de 37, como a de 24, como até mesmo a de 34. Só que essa de 67 é muito maior, a concentração do poder nas mãos do chefe do Executivo. Ideologia da segurança nacional. Então eles afirmavam, e a Constituição afirmava, que as medidas coercitivas, as medidas de que impor até mesmo a violência para combater o avanço do comunismo ou o avanço dos opositores do regime, era um ato de segurança nacional e por isso estavam legitimados. Por isso foi criada a criação do Conselho de Segurança Nacional. 4. Possibilidade de civis serem julgados pela Justiça Militar em casos de crimes contra a segurança nacional. Quem que era a Justiça Militar? A Justiça Militar era basicamente a mão do governo. A mão do governo, o governo era militar. Então, é algo quase incabível. Alguém comete um crime contra a segurança nacional e ele vai ser julgado pela própria Justiça Militar. Está morto, está destruído. Então, é algo incabível, mas prevalecia. O 5. Concentração dos poderes políticos na União, nas mãos do presidente da República. Centralização dos poderes políticos na União. Isso nós já falamos, mas vamos ser redundantes porque é importante. Todo o poder estava na mão ali do chefe do Executivo. 6. Redução dos direitos individuais, como já foi falado, admitindo-se a possibilidade de suspensão desses no caso de abuso. Aqui a redução dos direitos individuais. Eles estavam cerceados, eles não estavam completamente extintos, mas eles poderiam ser suspensos em caso de abuso. Então, poderia ser suspensos esses direitos individuais totalmente. Reduziu a autonomia dos municípios, estabelecendo a nomeação dos prefeitos de alguns municípios pelo governador. Aqui, nós vamos comparar lá em 37. O que aconteceu em 1937? Getúlio Vargas nomeava os interventores e os interventores nomeavam os chefes, os cargos políticos, os servidores, os chefes dos poderes lá no município, os interventores. Aqui é uma possibilidade. Reduziu a autonomia dos municípios e estabelecendo a nomeação dos prefeitos de alguns municípios pelo governador. Não é em todo lugar que isso aconteceu, mas havia essa previsão em alguns municípios. E o 8º é o mais pesado, um dos mais pesados dessa Constituição de 67, estabelecendo uma pena de morte para os crimes de segurança nacional. Observe, pessoal, que o regime militar considera como segurança nacional é principalmente
a oposição ao governo. Alguém que se opõe ao governo está cometendo um crime contra a segurança nacional. E a previsão, pena de morte. No regime militar, a maioria das pessoas que foram mortas não foram mortas pela pena de morte. Elas foram mortas clandestinamente, sumiram, desapareceram clandestinamente. Isso é o pior ainda do que a pena de morte, desde que houvesse um devido processo legal e etc. Mas na prática não acontecia. Vamos ler alguns artigos da Constituição de 1967 para a gente entender alguma coisa. Artigo 1º. O Brasil é uma república federativa. Como eu falei, federalismo nominal, na prática não era. Constituída sob o regime representativo, também ilusão, pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Artigo 1º. Todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido. Observe que eles fizeram Ctrl+C, Ctrl+V na Constituição de 46, mas não era o que funcionava na prática. Na prática, todo o poder era dos militares e, em nome dos militares, era exercido. Mas olha o contraste aqui da regra com a prática. Parágrafo 2º. São símbolos nacionais a bandeira, o hino vigorantes na data da proclamação da Constituição e outros estabelecidos em lei. Já no 2º artigo, hoje aqui os símbolos nacionais. Parágrafo 3º. Artigo não, né? No primeiro artigo, no parágrafo 2º. O parágrafo 3º do artigo 1. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Artigo 2º. O Distrito Federal é a capital da União. A previsão, então, manteve o Distrito Federal como capital da União. E o artigo 3º. A criação de novos estados e territórios dependerá de lei complementar. Como você pode ver, pessoal, esses artigos aí da Constituição, até esse artigo, são, com exceção, como você pode observar, ele não traz aquele terror que veio trazido pelo preâmbulo da Constituição de 37, mas é um contexto falso, porque o federalismo do artigo 1º, ele não existia. Do parágrafo 1º do artigo 1, todo poder emana do povo, não existia também. Então, observe que é um texto que na prática não vigorava, porque o que prevalecia eram os atos institucionais. Já encerrando essa aula, eu trouxe para vocês o seguinte, sobre o AI-5, né? O Ato Institucional de número 5, símbolo da ditadura militar. Ele foi redigido pelo ministro da Justiça, Luiz Antônio Gama e Silva, em 13 de dezembro de 68. Entrou em vigor durante o governo do então presidente Arthur Costa e Silva. O que eu quero deixar para vocês? Peguem aqui nesse site do Senado, há o texto completo do Ato Institucional número 5. Não é tão grande, peço a vocês que deem uma lida, porque pode cair alguma coisa sobre ele na sua prova, já que o ato constitucional ele passou a fazer parte da Constituição. Então, na emenda 1 de 69, o ato institucional ele passa a fazer parte. E o ato institucional número 5, ele foi o mais importante, então dê uma lida nele. Se você não encontrar, pesquisa na internet que você acha o texto dele na íntegra. É pequeno, é tranquilo, dá para ler rapidamente, porque pode ter alguma informação importante para a sua prova. Muito obrigado. Na próxima aula falaremos da Constituição de 1988. Muito obrigado, então, até a próxima.